Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco. É sempre bom chegar até você aqui pela TV Grandourados e também pela TV Com Brasil. Nossa gratidão aqui à TV Grandourados na produção desse programa, na pessoa do Rubens, nosso diretor, a Roseli e toda a sua equipe da TV Grandourados. E nosso abraço também à equipe da TV Com Brasil, transmitindo esse programa pela rede nacional. Muito obrigado pela sua audiência, onde você estiver. E queremos deixar aqui aquele convite especial para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado encantador da nossa Confederação Brasileira. Dentre os estados da nossa Confederação, você vai encontrar aí o Mato Grosso do Sul, um estado novo, mas um estado em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento. Venha conhecer, traga sua família e conhecer nossa região de turismo, por exemplo, Pantanal, o Pantanal Sul-Mato-Grossense, conhecer também a região de Bonito, toda a região de turismo aqui do nosso estado. Eu sei que você vai gostar muito de conhecer esta região do centro-oeste brasileiro. Coloque aí na sua agenda das próximas viagens aí com a família, tá bom? Fica o abraço nosso aqui do estado do Mato Grosso do Sul e o convite para você vir conhecer as belezas aqui do nosso estado. E hoje nós estamos aí em torno da Semana da Pátria e também próximo do dia 7 de setembro. Então nós vamos falar sobre a nossa pátria. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina como cidadãos de uma pátria terrena, mas também como cidadãos de uma pátria celestial. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos levar até você, aqui no programa Mato Grosso do Sul, em foco, uma reflexão sobre a pátria. O Salmo 33 é um salmo lindo, é uma oração pelo mundo de uma forma geral, mas o foco paira sobre a pátria. Diz assim o versículo 12: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha que texto lindo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Realmente, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. E é isso que esse Salmo 33 vem falando para nós. O Senhor nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, Ele convoca todos os povos, todas as nações a adorar, a bendizer ao Senhor. Ele diz assim: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Olha que coisa linda, né? Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Todos os homens são convocados aqui a louvar o Senhor, bendizer o Senhor, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Sabendo você ou não disto, esse ar que você respira, a água que você bebe, é fruto da criação de Deus. Nós devemos a Deus tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência aqui, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há outro, só há um Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, aos retos fica bem louvá-lo. No mínimo, a nossa consciência, a nossa moral, a nossa justiça, a nossa retidão deveria nos levar a louvar o nome do Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo.
entoai-lhe cânticos, tangei com arte, com júbilo. O salmista vai descrevendo tudo isso porque a palavra do Senhor é reta, o proceder do Senhor é fiel. Deus ama a justiça. Uma pátria que perde a referência da justiça, e nós temos vivido dramas assim na nossa própria pátria. Nós estamos chegando aí no dia 7 de setembro, onde nós celebramos aí a independência do Brasil, né? Mas ainda há muita coisa para melhorar na nossa pátria, em termos de liberdade, liberdade de expressão, democracia, respeito às instituições. E não é só pelo povo, é por quem também está dirigindo a pátria, por quem está também nos postos de autoridade da nossa pátria, quer no legislativo, no executivo, no judiciário. Quando você respeita o seu órgão, o povo passa a respeitar também. Mas quando não há senso de justiça, o povo fica completamente desnorteado. O texto aqui diz que Deus ama a justiça e o direito. Ainda que alguém perverte a justiça e o direito, Deus não. Deus ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Deus é o justo juiz da terra. Nada foge aos seus olhos, nada foge aos cuidados do Senhor, ao governo do Senhor sobre toda a terra. E não é só na terra, as coisas visíveis e as invisíveis estão sob o governo do Senhor, sob o domínio do Senhor nosso Deus. O Salmo vai dizer assim: os céus por sua palavra se fizeram. Deus criou os céus e a terra, não é? E pelo sopro da sua boca os exércitos dos céus. E aqui, quando fala dos exércitos dos céus, é uma referência tanto aos anjos como ministros que atendem às ordens diretamente de Deus e executam em todo o mundo, em todo o cosmos, em toda a criação, nos céus e na terra, executam as ordens emanadas de Deus. Mas pode ser também uma referência aos planetas, estrelas, que quando nós erguemos os olhos aos céus, nós contemplamos, também são chamados o exército dos céus. E diz aqui: ele ajunta em montão as águas do mar, ele ajunta em reservatório todas as águas, e cada uma tem o seu canal, a sua caminhada, a sua jornada, a sua utilidade para o bem-estar da vida neste planeta. Então, descrevendo o poder grandioso do nosso Deus na criação, ele vai dizer assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Devem temer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde não há o temor de Deus, só existe a anarquia. O direito, a justiça são negados, as pressões da vida, as injustiças, corrupções proliferam. Onde não há o temor do Senhor, não há sabedoria. O temor do Senhor é que nos dá discernimento da ética, da moral, da justiça. É o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Então temam o Senhor, ou tema o Senhor toda a terra. Toda a terra. Porque todos nós nos valemos dos atos da misericórdia de Deus, quer na graça especial dele, na salvação, no Evangelho, em Cristo, ou quer na graça comum dele a todos os seres humanos, a todos os animais, a toda a obra da criação. A Bíblia diz que o sol nasce sobre bons e ruins, sobre justos e ímpios. A chuva cai na horta, na propriedade, na fazenda, tanto daquele que teme a Deus quanto daquele que blasfema. É a graça comum de Deus, mas no dia do juízo, a justiça será cobrada. Então temam ao Senhor todos os habitantes da terra. O Senhor frustra
os desígnios perversos da nação, porque Deus ordenou e tudo se fez, Ele falou, deu a sua ordem e tudo passou a existir. Nós lemos isso no primeiro capítulo da Bíblia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, Ele deu uma ordem com a sua palavra de poder, a sua palavra da criação, que depois João vai falar lá que o verbo, a palavra, é o próprio Filho de Deus. A palavra era Deus, Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós vivemos no mundo de Deus. A geografia do Brasil, da nossa pátria, faz parte do mundo de Deus, da criação de Deus. Então o Senhor frustra os desígnios perversos das nações, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração governam sobre todas as gerações, sobre todas as nações. É neste contexto que o salmista vai dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem Deus, o Deus único e verdadeiro, como Senhor, como aquele que governa, as suas leis são respeitadas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz a nação onde o povo inclina para Deus, o temor de Deus faz parte do coração, é um povo que tem senso de justiça, é um povo que quer trabalhar honestamente, que não aprova corrupção, que não aprova as injustiças. Feliz a nação cuja consciência daquele povo está o temor do Senhor. E você pode olhar que uma pessoa que tem o temor de Deus, ele será um bom cidadão da sua pátria. Quem não tem o temor de Deus gosta de viver das anarquias, da exploração, da corrupção, não gosta de trabalhar, gosta da vida fácil. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos dar uma pausa e voltamos no segundo bloco para continuar a leitura deste salmo sobre o foco Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Meu abraço mais uma vez aqui ao Rubens da TV Grandourados, toda a sua equipe, e também meu abraço a você da TV Com Brasil e aos nossos telespectadores aqui na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. O programa Mato Grosso do Sul em Foco convida você para vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Chegando aqui, vem até Dourados, a maior cidade do interior do estado, uma cidade maravilhosa para viver, negociar, para morar, enfim, uma cidade muito boa. E conheça também aqui a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria receber você e a sua família para estar conosco no culto. Aos domingos a nossa escola dominical é às 9 horas e o culto às 18 horas e 30 minutos. Você será muito bem acolhido, muito bem recebido também em nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dourados, a Igreja Central, tá bom? Olha, eu quero deixar aqui hoje um abraço muito especial aos nossos telespectadores de Brasília, do Distrito Federal. Nós estamos falando aí sobre o Dia da Pátria e nossa gratidão a você de Brasília e também do estado do Goiás, que está ligado aqui conosco no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós estamos meditando sobre o tema Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não basta termos aí o grito da independência, independência ou morte. Nós precisamos ser de fato uma pátria livre, uma pátria sem ditadura, sem tirania, uma pátria
que tenha um povo trabalhador, honesto, que gosta de viver dignamente, que gosta de ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, não comer o pão da preguiça, não comer o pão da miséria, mas aquele pão que você produziu do suor do seu rosto, com o trabalho das suas mãos. A palavra de Deus diz: feliz serás e tudo te irá bem. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não temos outro Deus sobre toda a terra, senão o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na obra e na unidade da divindade ou da trindade, como nós falamos, Deus triuno. Ele governa sobre todas as coisas. O seu projeto está em plena execução neste mundo e Jesus, o seu Filho, voltará em glória para julgar este mundo, e o dia da justiça sobre a terra se aproxima. Então coloque o seu coração em Cristo, olhe para Cristo, para a graça do Evangelho. A nossa nação brasileira precisa de olhar para Cristo, precisa de olhar para a graça do Evangelho, precisa de olhar com mais cuidado para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus é o Senhor da sua vida, da sua casa, é assim que o reino de Deus vai se espalhando sobre uma nação. Jesus nos ensinou a orar e a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós temos que orar para que o reino de Deus venha sobre a nossa pátria, em cada lar, em cada coração, na consciência do nosso povo brasileiro, tanto individual quanto coletiva, porque nós precisamos de uma pátria mais justa, de uma pátria mais livre, de uma pátria de fato independente. E nós estamos vendo as lutas que têm sido para o povo brasileiro não ceder à tentação das tiranias da nossa pátria. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deus tem um povo escolhido em cada nação. A Bíblia chama do remanescente fiel, aquele que permanece fiel até o fim. Não importa, nós não entramos aqui em ideologias governamentais, políticas, nós estamos falando de uma pátria. Nós estamos falando de uma nação que precisa de olhar para Deus, porque feliz a nação que tem Deus como Senhor, aquele que governa sobre todas as instâncias da nossa nação, todas as categorias de poder da nossa nação, aquele que vê todas as coisas, a sua justiça é justa, o seu juízo é fiel. Então feliz é essa nação cujo Deus é o Senhor. E o Salmo vai dizer assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Essa é a graça que inunda o coração daquele que teme ao Senhor. Não fica apreensivo com algumas circunstâncias do momento. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Deus está vendo tudo. Do lugar da sua morada, diz aqui o texto, Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus está vendo todas as coisas, Ele contempla todas as coisas. Não há rei que se salve com o seu poder, e nem com o poder dos seus exércitos. Não há rei que se salve das mãos justas do nosso Deus. Nem por sua muita força o valente pode se livrar dos olhos do Senhor e das mãos do Senhor. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua muita força, a ninguém pode livrar. O cavalo era uma das usos de guerra daquele tempo. Com a força do cavalo, com
ligeireza do cavalo, não, mas com tudo isso não podia livrar ninguém da mão do Senhor. A ideia: vou disparar o meu animal, vou correr, eu vou me esconder de Deus. Não, ninguém pode se livrar das mãos de Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Se você mora na nossa pátria, no nosso país, no Brasil, tema o Senhor. Não desanime da nossa pátria, tema o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa pátria, sobre o nosso país, para livrar a alma da morte e no tempo da fome conservar a vida. Olha, nós descansamos o nosso coração num Deus justo, nossa alma espera no Senhor. O Senhor é o nosso auxílio e o nosso escudo. A nossa alma espera em quem? Num sistema? Não. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso auxílio. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos ama, Ele que governa sobre nós, sobre a nossa consciência. Por isso que a nossa consciência é livre, porque Deus governa sobre ela. Ela está sob o juízo de Deus, mas ela está também sob os cuidados de Deus. Então, vamos formar uma consciência justa na nossa pátria. Nossa alma espera no Senhor, nele o nosso coração se alegra, nunca desanimamos. A nossa força está no Senhor. Nós não vivemos sobre as angústias de um passado frustrante, nós vivemos sob a esperança de um futuro glorioso. Então a nossa esperança está no Senhor, o nosso coração se alegra nele, pois nele nós confiamos, no seu nome nós confiamos, no seu direito e na sua justiça nós esperamos, na sua graça nós depositamos o nosso coração e a nossa esperança. E esse salmo ele completa dizendo: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ah, Senhor, seja sobre a nossa pátria brasileira, que agora comemora a sua independência. Seja sobre a nossa pátria brasileira, ó Senhor, a tua misericórdia, porque em ti nós esperamos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo povo Deus escolheu para a sua herança. E nesta pátria brasileira, Deus tem um povo escolhido para a sua herança. Deus tem um povo que teme o seu nome. Todo brasileiro teme ao Senhor? Não, eu sei disso. Mas no meio do povo brasileiro, há um povo salvo pela graça do Evangelho, cujo coração descansa em Cristo, cuja confiança está no Senhor nosso Deus, e na sua misericórdia nós esperamos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu espero muito que a nossa pátria brasileira olhe para Deus, olhe para a justiça de Deus, olhe para a misericórdia de Deus, olhe para os princípios da lei de Deus, que deve reger o nosso coração, reger a nossa consciência nesta pátria brasileira. E convoco todo cidadão de bem da nossa pátria brasileira para sermos cidadãos de verdade desta pátria, que ame a nossa pátria, que ore pelo nosso país, que ore pelas autoridades constituídas, pelas instituições do nosso país, para que sejam fortes, verdadeiramente justas. E se um ou outro desequilibra, nós vamos orar para que Deus dê sabedoria e graça ao nosso povo brasileiro, e nunca vamos desanimar de lutar pela nossa pátria. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo Ele escolheu para a sua herança. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós falamos sobre o tema Feliz a Nação, cujo Deus é o Senhor. Então vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela nossa pátria, por este povo maravilhoso do nosso país. Querido Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pelo Brasil, pela pátria brasileira. Ó Deus, que haja ordem e progresso na nossa pátria, como é o lema da nossa bandeira. Que haja, ó Deus, justiça justa na nossa nação, na nossa pátria. Que o nosso povo não desanime de trabalhar, de lutar pela nossa pátria. Que aqueles que nos dirigem, aqueles que foram investidos de autoridade, em todos os poderes, tenham uma consciência do temor do Senhor no coração, para dirigir com justiça a nossa pátria, para promover a paz, a prosperidade, o bem-estar do nosso povo, mas não com medidas populistas, mas medidas reais, que de fato nos traz um crescimento saudável à nossa pátria brasileira, ao nosso povo brasileiro. Nesse dia da independência, nós oramos pela nossa pátria, porque nós amamos o nosso país e queremos ser bons cidadãos da nossa pátria. Portanto, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, traga a graça do Evangelho sobre o coração daquele que nos ouve neste momento, porque é só com a ótica do Evangelho que nós podemos viver e trabalhar e administrar a nossa vida com sabedoria, mesmo em um mundo caído, mesmo diante de tantos desafios que temos pela frente. Mas que o Senhor nos dê sabedoria, graça, vigor, para continuarmos firmes e inabaláveis, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Assim nós oramos e rogamos a Tua bênção pela nossa pátria brasileira neste dia. Oramos no nome de Jesus. Amém.